Ó, não consegui resolver o problema do laser point, então vamos aqui mesmo no giz, tá? E eu esqueci que eu não tinha feito momento de inércia em relação ao eixo Y, eu apaguei o desenho, mas agora eu redesenhei para vocês, fiz de novo. Marquei as coordenadas 9,5, 9,5, e aqui eu orientei o eixo Y de centro de gravidade da figura 1 e o eixo Y de centro de gravidade da figura 2. Então vamos lá. Agora, como o eixo de referência não é mais o x, é o y, o BH ao cubo sobre 12 também se inverte. Então, a base é sempre paralela ao eixo de referência. Então, no nosso caso aqui, a base vai ser 5 e a altura vai ser 15. Então, base 5, altura 15. Lembra que a altura é sempre perpendicular ao eixo de referência, a base é sempre paralela ao eixo de referência. Então, se agora a referência é o eixo y, isso é base, isso é altura. Base vezes altura cubo dividido por 12, mais a área, 5 vezes 15, distância que separa os dois eixos y, o eixo y de centro de gravidade da figura composta e o eixo y de centro de gravidade da figura 1. Então, vamos lá. O eixo y de centro de gravidade da figura composta é 9,5. O eixo y de centro de gravidade da figura 1 é metade do 15, que é 7,5. Então, a distância que eu quero, que é essa daqui, é 9,5 menos 7,5. 9,5 menos 7,5, 2 ao quadrado. Figura 2. A base vai ser o 10 e a altura vai ser o 5. Então, 10 vezes 5 ao cubo dividido por 12, mais a área da figura 2, que é 5 vezes 10, vezes a distância que separa os dois eixos. Eixo de centro de gravidade da figura total, eixo de centro de gravidade da figura 2. Então, a figura 2, vocês estão lembrados, era 10 mais 2,5, é 12,5. 12,5 é a distância até o eixo de centro de gravidade da figura 2. O eixo de centro de gravidade da figura composta é 9,5. Então, o que eu quero é 12,5 menos 9,5. O que a gente quer é essa distância aqui, a distância que separa os dois eixos, de centro de gravidade da figura parcial e de centro de gravidade da figura composta. Então, são 12,5 menos 9,5, que é 3 ao quadrado. Acha o valor do momento de inércia da figura 1, da figura 2, soma e vocês têm o valor do momento de inércia em relação ao eixo y da figura composta. Ó, um outro exercício aqui, tá? Eu peguei uma seção I só para eu ganhar um pouco de tempo e não precisar calcular centro de gravidade. Ela é uma seção simétrica. Então, a gente já sabe que o eixo x passa aqui no meio, metade da altura, e aqui no caso eu estou calculando o momento de inércia somente em relação ao eixo x, mas eu tenho o eixo y que também passa aqui na metade da largura, pelo fato dela ser simétrica tanto em relação a um quanto ao outro eixo. E aí eu não preciso calcular o centro de gravidade, porque a gente já sabe que o eixo x está na metade da altura, no caso aqui ó, ela tem 20 de altura e 20 de largura, então o eixo x passa na metade da altura, assim como o eixo y, que eu não indiquei aqui, passa na metade da largura, tanto coordenado. Se quiserem fazer a tabelinha de centro de gravidade, vocês vão encontrar que x de centro de gravidade é 10 e que o y de centro de gravidade também é 10, tá? Então, aqui eu tenho a figura 1 exatamente igual à figura 3, então o momento de inércia da figura 1 é igual ao da figura 3, eu vou calcular para um e replico para outra. E o eixo de centro de gravidade da figura 1 está passando por aqui. Ai, começou a falhar de novo. Bom, vou deixar sem mesmo. Então, o eixo de centro de gravidade da figura 1, a figura parcial passa aqui. O eixo de centro de gravidade da figura 3 passa aqui embaixo, tá? Então, se vocês perceberem, existe uma distância que separa o eixo de centro de gravidade da figura composta para o eixo de centro de gravidade da figura 1. Por isso que eu tenho a parcela de translação. Então, vamos lá, BH ao cubo sobre 12. A largura, perdão, a base da figura 1 é 20, a altura da figura 1 é 5. 20 vezes 5 ao cubo dividido por 12. Mais a área dessa figura é 20 vezes 5, vezes o quadrado da distância que separa os dois eixos de centro de gravidade, da figura composta e da figura 1. Então, vamos lá. Ele está na metade da altura, ou seja, ele está em 10. Essa coordenada aqui é 5 mais 10, 15, mais 2,5, 17,5. Então, a distância que eu quero aqui é 5 mais 2,5, 7,5, gente, errei aqui. Caramba.
altura da referência, que seria aqui embaixo, até o centro de gravidade da figura 1, seria 15 mais 2,5, 17,5. E a coordenada do centro de gravidade é 10. Então, o que eu quero é 17,5 menos 10, ou se preferir, deixa eu somar 5 aqui, mais 2,5, 7,5 vezes 6, tá? Ao quadrado. Isso vale tanto para a figura 1 quanto para a figura 2. A coordenada, essa distância aqui em relação à figura 3, ela é negativa, porque essa distância aqui está para baixo do eixo. Sendo para baixo do eixo, o valor é negativo, mas como essa distância é ao quadrado, então esse negativo vai ficar positivo, então os dois valores são exatamente iguais, tá? Tanto para a figura 1 quanto para a figura 3. Agora vamos ver o que acontece com a figura 2. A figura 2 é essa daqui. O eixo de centro de gravidade da figura 2, não da figura composta, da figura 2, está na metade dessa altura de 10. E esse eixo, que é o eixo de centro de gravidade da figura 2, vamos fazer em branco aqui, tá? Ele passa aqui, na metade do 10. E ele coincide com o eixo de centro de gravidade da figura composta. Quando os dois eixos coincidem, não tem parcela de translação, porque lembra, a parcela de translação, esse D, é a distância que separa os dois eixos de centro de gravidade. O eixo de centro de gravidade da figura parcial para o eixo de centro de gravidade da figura composta. Parcial para composta, parcial para composta. Nesse caso, parcial para composta, distância é zero, porque os dois eixos são coincidentes. Então, a figura 2 não tem parcela de translação, só o dH ao cubo sobre 12. D é 5, H ao cubo, 10 ao cubo dividido por 12. Vocês vão ter que fazer essa conta aqui para mim, porque esse valor não está certo, porque eu considerei aqui como sendo 10, tá? Mas deixa eu dar uma paradinha, eu faço a conta e já gravo para vocês a sequência. Oi, voltando. Então, eu fiquei esse resultado aqui em função daquela medida que eu tinha pego errado, tá bom? Então, somo uma inércia da figura 1, da figura 2, da figura 3, que é igual. Então, esse valor aqui entra vezes 2. E aí, vocês têm o valor da inércia total. E aí, eu deixo para vocês, como um exercício de aplicação, vocês fazerem a mesma coisa aqui, só que em relação ao eixo Y. Vocês vão fazer isso aqui. O eixo Y, vocês sabem que pela simetria ele passa aqui, né? Meio torto, mas passa aqui no meio. E aí vocês vão definir os eixos Y de centro de gravidade da figura 1, 2 e 3 e calcular a momento de inércia em relação a esse eixo. E se vocês perceberem agora, para nenhuma das três figuras vocês vão ter parcela de translação. Porque aqui, o momento de inércia da figura composta, perdão, o eixo Y da figura composta, ele coincide com o eixo Y de cada uma das três figuras parciais. A figura 1, a figura 2 e a figura 3 tem eixo Y no centro de gravidade exatamente coincidindo com o eixo Y da figura composta. E com isso vocês vão ter só o BH ao cubo sobre 12 para cada uma delas. É mais simples ainda, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. No livro do Beer, de mecânica vetorial, que vocês têm online, vocês nem precisam ir até a biblioteca, vocês podem acessar na biblioteca virtual. Vocês têm um capítulo que é de momento de inércia, tem várias figuras para vocês calcularem. E eu vou passar duas para vocês como atividade, porque aí na próxima aula a gente já vai começar com cálculo de tensões, tá? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês tiram por e-mail. Tchau. Mamãe, na escola.